Hoje a gente vai ter mais uma edição do Multiplique ao Vivo. Eu lembro que vocês gostaram do primeiro. E esse que a gente vai ter hoje foi sugestão da Lara, que segue aqui o Investindo em Viagens. E ela sugeriu esse destino e eu achei muito legal, porque é um destino caro, né? Se você pensar, uma passagem para Tel Aviv geralmente é bem caro. Mas vocês vão ver que com as estratégias que a gente vai aplicando, que a gente vai associando, vai ficando mais fácil conseguir viajar barato, mesmo quando o destino é reconhecido como um pouco mais caro. Isso é uma ótima notícia, né? Porque assim a gente consegue manter nossas viagens, né? Nossa wishlist ali dentro daquilo que a gente deseja, viajando mais barato e ainda sem ter que mexer no conforto, que é o que a gente sempre diz, né? Não vale a pena a gente reduzir o conforto só para viajar mais barato, porque isso, né, não traz aquela viagem dos sonhos, né? A gente passa perrengue, enfim, não vale a pena. Bom, gente, vamos lá então. E como vocês já sabem, então hoje é o nosso Multiplique ao Vivo. E olha que interessante, né? Eu comecei a trazer aqui um pouquinho já do destino e eu quero dizer também que essa semana nós estamos com o tema montagem de roteiro. Então tem tudo a ver com essa live e eu vou trazer algumas dicas bem específicas, bem especiais para você conseguir montar o seu roteiro de uma forma mais econômica e até mesmo de uma forma que vai trazer um resultado muito melhor para você multiplicar as suas viagens. Por isso fica até o final, porque vai ter uma dica exclusiva que não vai para reprise, vai ser só aqui ao vivo mesmo e que é muito interessante para você ver na prática a diferença que faz quando a gente começa a associar as nossas estratégias. Nosso tema é Israel, né, Tel Aviv, mais Roma, na Itália, e dá para incluir mais um destino. Vocês vão ver que eu ainda vou colocar mais um lugar na sequência e que vai tornar a viagem ainda mais interessante. Agora eu queria perguntar para vocês, quanto vocês acham que custa habitualmente uma passagem aérea para Tel Aviv? Eu já vou dizendo que é caro. Não é uma das passagens mais baratas. Infelizmente é um destino que muita gente sonha em conhecer, mas que acaba riscando da listinha simplesmente por acreditar que é impossível conseguir uma passagem mais barata. Olha que interessante, o Skyscanner considera que R$ 3.137 ida e volta é uma passagem barata para Tel Aviv. Vocês estão vendo aí no print, é considerado um voo barato. Então, o que você, sabendo disso, né, tendo essa referência, o que poderia acontecer? Você poderia usar, né, alguma estratégia de pesquisa, por exemplo, usar o Skyscanner, o Google Flights, né, usar algum buscador que você saiba que procura passagens como essa e fazer uma pesquisa e encontrar um preço parecido. Olha só, eu até encontrei aqui, ó. R$ 3.304 de São Paulo, ida e volta para Tel Aviv, inclusive é para abril e maio, né, do ano que vem. E esse seria um primeiro passo que muita gente faria, já pesquisar nos buscadores que ajudam a encontrar preços mais baixos. Encontrando essa passagem e sabendo que 3.137 é barato, o que a maioria das pessoas iria fazer? Iria comprar, com certeza, acreditando que estaria fazendo o melhor negócio. Mas veja como a gente não deve parar por aí, a gente deve deixar as estratégias conduzirem o planejamento da nossa viagem para nos levar a ter melhores resultados e, por consequência, a gente conseguir viajar muito mais. Uma primeira coisa que a pessoa poderia fazer, se ela já conhecesse um pouquinho de estratégias, seria identificar que a companhia aérea que está operando esse voo, está mostrando ali embaixo, é a TAP. Então, uma das coisas possíveis seria associar um stopover, porque a pessoa, né, já conheceria a TAP, já saberia que ela oferece stopover, e aí a pessoa poderia ir para Tel Aviv e mais Lisboa ou Porto, por apenas R$ 1.652 o destino. Por quê? Porque se você fosse fazer essa viagem separadamente, você não iria gastar 1.652 ida e volta para cada destino, certo? Então, dentro dessa estratégia, sim, você conseguiria reduzir o preço por destino por associar esses dois destinos usando a estratégia de stopover. Parece ótimo, né? Mas veja, isso é só o começo, você não precisa parar por aí. E é o que muita gente acaba fazendo, né? Acaba usando apenas uma estratégia, já se contenta, mas não sabe que poderia viajar ainda mais barato. E olha só que interessante, né? Existe um tipo de passagem que eu gosto de chamar de passagem cometa, que é aquela passagem que
poucos souberam que ia acontecer e menos ainda presenciaram. Isso é realmente, né, muito mais difícil, a tal da passagem cometa aí. E olha um exemplo, uma passagem barata para Tel Aviv que surgiu há um tempo atrás aí no caiaque custava 1.582. E agora qual é a orientação nesse sentido? Você tem dois caminhos. Se você tiver a sorte de conseguir presenciar, né, uma passagem cometa, compre, com certeza compre, porque vale muito a pena. Mas se você não foi um desses afortunados aí, o que você poderia fazer? Você poderia usar essa passagem de referência para tentar chegar nesse preço através das estratégias, já que você sabe que isso é realmente um preço muito, muito baixo. E aí, né, qual dos dois caminhos você prefere? Eu não sei você, mas eu prefiro fabricar as minhas passagens mais baratas, porque daí eu escolho as datas, eu posso ter liberdade, eu não preciso sair correndo, aproveitar aquela promoção, mesmo que seja numa data horrível, só para conseguir a promoção. Então, qual seria a segunda possibilidade? Vão vendo, porque a coisa vai ficar cada vez melhor, tá? A segunda possibilidade aqui seria fazer um multidestinos. Até já vou adiantar para vocês que estão aqui. Semana que vem o tema é multidestinos, então vem muito mais dica por aí. E nesse caso aqui, fazendo multidestinos, a pessoa conseguiria associar Milão com Tel Aviv, com Roma, e na mesma viagem, tornando a viagem ainda mais barata por destino, porque ela estaria gastando R$ 1.296,66. Novamente é a mesma explicação, se você fosse para cada destino desse separadamente, em uma viagem aí a cada ano, você não gastaria isso de passagens aéreas. Essa é a beleza do multidestinos. E veja, você pode se perguntar, puxa, mas como é que eu vou descobrir essas cidades, as cidades que combinam entre si? E realmente, no começo é muito difícil você já sair sabendo, é a prática que te leva a encontrar essas combinações. Ou então, né, se você já tiver alguém que te oriente, um consultor de viagem, alguém que possa te auxiliar nesse processo, aí você vai ficando mais fácil. E agora, qual é a terceira possibilidade? A terceira seria você desmembrar a sua passagem usando milhas mais dinheiro. Então, você foi lá, pesquisou e viu que a volta de Roma para São Paulo estava encarecendo muito o custo da sua passagem. Aí você foi atrás de uma estratégia de milhas. Então, aí nesse caso você faria São Paulo-Milão, Milão-Tel Aviv, Tel Aviv-Roma, e aí você viria com a pesquisa das milhas. E nesse caso, você poderia encontrar, né, uma opção, porque existem várias, tá? Eu tô trazendo só um exemplo aqui, mas você poderia encontrar essa passagem da TAP, por exemplo, que custa 39.500 pontos. E aí existem alguns caminhos. Você poderia ou ter acumulado esses 39.500 pontos lá na TAP, já ter esses pontos lá, ou você poderia ter esses pontos na Livelo. Inclusive, falando nisso, hoje mesmo está rolando uma promoção de 120% de bônus para transferência entre Livelo e TAP, que é uma excelente oportunidade para fazer o que eu vou colocar aqui para vocês agora, que é a transferência bonificada. E aí, nesse caso, você só precisaria ter 19.750 pontos lá na Livelo. E para você conseguir isso é muito simples. Basta você fazer compras em lojas parceiras ou você assinar o Clube da Livelo, porque essa promoção até de 120% de bônus é quando você assina Livelo e mais o Clube da TAP. Mas se você não assinar os dois, não tem problema. Você pode assinar só Livelo e ganhar 110% de bônus na transferência, o que já é ótimo, que foi o cálculo que eu coloquei aqui, imaginando que a pessoa assinasse Livelo e fizesse uma transferência com 110% de bônus. Então ela só precisaria de 19.750 e conseguiria os 39.500 pontos lá na TAP para comprar a volta de Roma para o Brasil. Agora, se você é assinante do clube há um ano e você por algum motivo já usou seus pontos, enfim, não tem essa pontuação, o que você poderia fazer também? Veja quantas possibilidades existem. Você poderia comprar esses pontos com um desconto de 50%, porque depois que você assina a Livelo por um ano, você tem esse benefício. Então você compraria ali por R$ 35,00 o milheiro e pagaria então somente R$ 691,25. Agora analise, gente. Para voltar de Roma, pagar 691,25, imaginando que você tivesse que comprar esses pontos, é ou não é muito barato? Eu acho muito barato. Então, mesmo nessa situação em que você não tem milhas, não acumulou, só ficou ali um ano pagando o clube, ainda assim você conseguiria reduzir muito o custo dessa viagem.
E nesse caso, o total da sua viagem, veja bem, você está indo para Tel Aviv, Roma e Milão por apenas R$ 2.740,25 de passagem aérea. Vocês lembram lá no começo? Era 3.304 para ir só para Tel Aviv. Aqui a gente está indo para 3 destinos por 2.740. Isso significa que você estaria gastando 913,33 por destino. É como se você estivesse indo para Tel Aviv, ida e volta, pagando só 913,33. Isso é muito barato, é o que muita gente gasta para viajar dentro do país, né? Viagens nacionais. Então as estratégias nos ajudam a fazer isso, tornar um destino caro mais barato, mais acessível pra gente. E olha só que legal, tem mais coisas por aí, olha só. A gente ainda poderia, né, ter... Agora a gente vai entrar em hospedagem, porque como eu sempre falo, não adianta nada a gente viajar, a gente pensar só em passagem aérea e esquecer de hospedagens, porque elas correspondem a apenas 30% da nossa viagem. E para viajar realmente barato, que a viagem inteira se torne barata, você precisa aplicar estratégias em todas as etapas. E então, resumindo aqui, gente, você teve uma economia de R$ 1.255 até agora e viajou para 3 destinos ao invés de apenas um. Isso é fantástico. Eu me empolgo porque realmente eu gosto muito de viajar e para mim é muito importante que eu viaje barato para eu conseguir viajar na frequência que eu gostaria. Já pensou? Se toda viagem custasse o que os pacotes custam por aí, fica inviável, né? Você vê pacote por aí que custa uma viagem como essa para Tel Aviv. Gente, eu já vi pacote cobrando 25, 30 mil reais para você fazer uma viagem como essa. E você vai ver quanto vai ficar no final. Vai ficar menos da metade do que isso. Isso é muito legal. Então vamos falar de hospedagem. Olha só, hospedagem é um tema ainda mais interessante do que passagem aérea se você parar para pensar nas possibilidades que você tem. Existem inúmeras coisas que você pode fazer para tornar a sua estadia mais barata e ainda assim em hotéis muito confortáveis. Claro que aqui eu só estou trazendo um exemplo, eu tive que fazer um recorte, né? E aí, se eu fizesse essa consultoria individual para a pessoa, eu iria entender, né, qual é o perfil dela, se ela prefere, por exemplo, casas, daí a gente poderia ver economia colaborativa, casas de temporada, e a gente iria por outros caminhos, mas como eu tive que fazer uma escolha aqui, eu trouxe hotéis, porque os hotéis geralmente são aqueles que são mais caros e mais difíceis da maioria das pessoas saberem como reduzir os custos, porque os hotéis exigem um pouco mais de estratégia avançada para você chegar lá. Então eu trouxe alguns exemplos sobre hospedagem relacionada a hotéis, mas como eu falei, daria para você pensar em várias outras opções. Vamos começar ali por Milão. Olha quanta coisa daria para fazer. E veja, só um recorte, tá? Você vai... tem muitas opções, vocês vão ver aqui. 7 diárias nesse hotel aqui, se você pesquisasse, por exemplo, no Booking, você encontraria esse hotel para 7 diárias, 3.715, o que significa que está custando R$530 por diária. Muita gente faz a pesquisa no Booking ou no hotels.com e aquele preço que retorna parecendo mais barato já reservam. Só que acabam deixando dinheiro na mesa, porque existem muitas outras formas de você viajar bem mais barato, com a parte da hospedagem, inclusive pagando mais barato no mesmo hotel. E nesse caso, o primeiro exemplo que a gente poderia ter seria você pagar quase a mesma coisa, né, R$528,85, o outro era 530 diária, e fazer a reserva dentro do Smiles. Se você tem já o programa de fidelidade, aliás, cadastre-se sempre em todos os programas de fidelidade, porque vale a pena não só para passagem aérea. Você poderia fazer a reserva ali dentro, gastando praticamente a mesma coisa, mas receber 17.550 milhas de retorno. Nesse caso, é como se você estivesse recebendo R$702. Por quê? Porque se você pagar o clube, a mensalidade do Smiles está em torno ali de R$40. Então, fazendo as contas, né, 40 para 17.550 milhas, pagando R$40 por mês, você teria que gastar R$702 para ter essas milhas. Então, veja, você está recebendo 17.550 simplesmente por reservar o seu hotel. Até ano passado, gente, eu fiz uma viagem que me rendeu 60 mil milhas só por causa das hospedagens que eu fiz dentro de programas de fidelidade.
Aí você pode estar pensando, isso funciona sempre? E eu vou te responder que não. Por isso que a gente tem que ter várias estratégias para pesquisar, para você chegar naquela que funciona melhor. Mas quando funciona, é ótimo, porque já paga o aéreo da próxima viagem. E assim vai virando uma bola de neve positiva, você vai viajando cada vez mais barato. Então essa seria uma primeira opção. E aí na sequência, o que mais que a gente poderia fazer? Olha só, se você souber aonde pesquisar, né, nos sites certos, você ainda poderia ter uma outra opção, que seria se hospedar num Hilton por R$ 2.866,94. Olha só, gente, um hotel 4 estrelas maravilhoso, super bem recomendado, custando apenas R$ 2.860. Aqui você estaria pagando R$ 3.700. E não é no Holiday Inn, que é um hotel considerado inferior ao Hilton em função das amenidades, do conforto. Então aqui você já estaria economizando e ficando num hotel mais confortável. Essa seria mais uma opção que você teria. Outra opção, você poderia usar aí o programa da Livelo e encontrar um hotel por R$ 2.618,70 no total e ainda ganhar 1.222 pontos, que depois a gente sabe que pode usar para transferência bonificada e aí financiar nossas futuras passagens aéreas. Então existem várias possibilidades, né? Nesse caso aqui, a gente reduziu mais uns R$200 mais ou menos e ainda ganhou pontos. Então vocês vão vendo que quanto mais estratégias você vai usando na tua pesquisa, mais barato você vai viajando. E note que nenhum desses hotéis aqui é 2 estrelas ou é hostel, ou, né, todos eles nenhum deles vai ter banheiro compartilhado, quarto compartilhado, porque como eu sempre falo, eu não sou contra hostel, mas eu vejo que o hostel não oferece as mesmas amenidades, o mesmo nível de conforto que um hotel como esses que eu coloquei aqui. E quem está procurando conforto precisa levar isso em consideração. Então, agora a gente vê o que daria para fazer, por exemplo, em Tel Aviv. Em Tel Aviv você poderia também, né, encontrar ali uma hospedagem que te desse milhas em retorno. E se você fizer a mesma conta que eu apresentei anteriormente, de comprar essas milhas, você veria que você estaria recebendo, seria o equivalente a receber R$ 542 de volta. Ou seja, na prática, é como você estivesse ganhando uma diária para se hospedar num hotel também, que é super bem recomendado, por 12 dias, com um preço de diária bem baixo com relação aos demais que eu pesquisei para aquelas datas que eu estou simulando aqui. É a única opção? Não. Daria para fazer hospedagem gratuita através de economia colaborativa, daria para a gente explorar várias possibilidades. Tudo depende do perfil do viajante e daquilo que faz mais sentido. E em Roma, eu trouxe um exemplo muito interessante. Esse vocês vão achar, esse é de cair o queixo mesmo. Olha só, eu encontrei esse hotel aqui, lá no Urbi, que é um local, né, uma agência aí considerada a mais barata para você viajar. E esse hotel tá custando, a diária dele tá custando R$ 2.105. Dá uma olhada ali, é o preço da diária. Eu encontrei uma promoção dentro da Livelo em que ele tá custando R$ 169,59, gente. É o mesmo hotel, dá uma olhada ali, ó, é o mesmo hotel. Agora, o que você prefere pagar? R$ 2.105 a diária ou R$ 169,59 e ainda ganhar 508 pontos. Então, no total, você gastaria R$ 1.017 para todos os dias dessa diária maravilhosa em Roma, porque é um hotel super confortável, um hotel super bem recomendado, bem avaliado. E veja que interessante, isso é só, né, o começo, dá para você fazer muito mais coisas, viajar super bem, viajar barato, com conforto, sem que você tenha que pagar caro por isso. E no total aí, e olha que a gente pegou hotéis que poderiam até ser mais baratos, tá? E pagar ainda menos, tá? Esse é só um exemplo. Mas de qualquer maneira, você conseguiria aí gastar R$ 12.544 para 3 destinos e ficar 25 dias viajando aí pela Europa. Isso é equivalente a R$ 500 mais ou menos por dia, o que é super barato se você for pensar aí na qualidade dos hotéis que você está tendo e o fato de você estar incluindo um destino como Tel Aviv, que é reconhecido como muito caro dentro de uma viagem como essa aí para a Europa. Então compare, gente, eu trouxe um exemplo de um pacote aqui, só pra gente ver, ter uma noção para poder comparar melhor. Um pacote, incluindo um hotel, só para Tel Aviv, tá? Um pacote que fosse São Paulo, Tel Aviv e de volta, não teria os outros 2 destinos, que seria Roma e Milão.
ficando em um hotel de 1 estrela, custa R$ 18.252. Então, 1 estrela, um destino, e ele custa R$ 5.707,76, mais caro. Olha que interessante, né? E é por isso que muita gente não viaja ou acha caro viajar, porque se depara com um pacote como esse e desanima. Seja porque a pessoa quer mais conforto ou porque ela acha, né, esse dinheiro é muito alto, né? Custa muito. Se ela sabe que se ela tiver que viajar, ela vai ter que fazer uma escolha de viajar para esse ano e daí de repente demorar muito tempo para viajar de novo, enfim, ou vai ter que parcelar, perder de vista, ficar com uma dívida, o que não vale a pena. Então, realmente não é muito desanimador, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho desanimador ver um pacote com preço desse. Enfim, vocês não acham caro, gente? Eu acho muito caro pagar R$18 mil em uma única viagem para um destino e ainda para ficar num hotel de 1 estrela. Sabendo de tudo isso que eu sei, sabendo que as estratégias me ajudam a viajar muito mais barato. Depois que a gente conhece tudo isso, não dá mais para desver, né? Depois que você vê o que é possível, você não consegue mais aceitar pagar tão caro para viajar. Então, gente, alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Contem pra mim. A reserva do Hilton, deixa eu dar uma voltada aqui, que daí, como foram vários hotéis, olhando eu consigo te dizer. A do Hilton, essa daqui, pelo que eu me lembro, eu acho que foi no... Agora eu não lembro se foi no Hotwire ou foi no Priceline. E, gente, isso eu esqueci de falar. É um site estrangeiro, mas naquele cálculo ali de 2.866 eu já incluí as taxas, os impostos e o IOF de 6,38%. Então, veja como é barato, né? Porque não é o preço assim só que tá aparecendo na tela, não. Eu já fiz o cálculo completo para mostrar quanto realmente ficou bem mais barato. Mas foi no Hotwire ou no Priceline. De qualquer maneira, anota os dois sites, porque eles valem a pena na hora de você consultar nas suas pesquisas, para comparar os preços, porque geralmente você encontra algumas promoções como essa. É como eu digo, não é sempre que você vai... Não existe um site só, né? Não existe um buscador só, nenhuma estratégia apenas, mas é bom a gente ter uma lista de tudo que a gente pode fazer, porque daí na hora da pesquisa fica mais fácil. E é por isso que eu gosto de ter um mapeamento, eu tenho um fluxograma que eu sigo, então eu já sei por onde começar as pesquisas de hospedagem, como eu vou seguindo nessa trajetória até chegar nos melhores preços. Assim eu não esqueço de nada e eu tenho certeza que eu vou conseguir realmente encontrar um preço mais barato, com o melhor conforto. Imagina, Ivone! E assim eu vou conseguir sempre lembrar, né? Porque são inúmeras estratégias, então tem que ter um pouco de organização para ajudar na hora ali da pesquisa, para você não pesquisar num site só, esquecer dos outros, perder uma oportunidade. Por isso que é legal ir construindo isso. Como foi feita essa reserva na Livelo, Tony? Foi feita através eu fiz o login, porque eu tenho o programa de fidelidade da Livelo, e dentro lá você consegue pesquisar por hotéis. E aí você vai ver que às vezes eles oferecem esses pontos de volta e varia muito, né? A pontuação varia muito de hotel para hotel, se surge uma promoção fica melhor ou né, às vezes fica um pouquinho menos, mas aí você vai pesquisando ali, pesquisa no Smiles, pesquisa, enfim, aonde você puder pesquisar é melhor. Que bom, Eve, obrigada. Eve é aluna lá do curso, obrigada, Eve. No Brasil e no interior, sim, todas as estratégias que você aprende lá no curso valem para internacional ou mesmo nacional, porque as estratégias, elas não mudam muito. Vocês notam que eu sempre trago muita coisa de viagem internacional aqui para mostrar para vocês que até nas viagens mais caras e que são mais complexas, a gente consegue resultado. Então, nas viagens nacionais, que são mais fáceis de planejar e que são geralmente mais baratas, vai ficar ainda melhor você aplicando as estratégias. Vai viajar ainda muito mais. Ou até como eu dei o exemplo aqui, né? Uma viagem internacional tua pagou uma viagem nacional. E aí você conseguiu, ao invés de viajar para um único lugar, você fez 4 viagens com aquilo que você gastava em apenas uma. É isso que se resume o método, é transformar o orçamento que você tem para uma viagem em 2 ou mais, fazendo uma escolha mais inteligente do uso das estratégias.
E essas montagens que eu faço aqui no Multiplique ao Vivo são exemplos bem rasos do que a gente consegue, né, promover usando o método Multiplique Suas Viagens, porque senão a gente, né, teria que ficar mais tempo aqui para eu contar tudo para vocês. Então eu fiz uma seleção aí só de passagens e hospedagens, mas a gente usa o método em atrações, tem uma aula específica sobre parques de diversão para quem vai para Orlando e quer economizar, tem aula sobre alimentação, como você conseguir ter uma alimentação bacana, né? Não ficar só de fast food e gastando muito menos, para você ter experiências boas, locais e economizar. A gente analisa câmbio, como você pode usar estratégias para reduzir o custo com câmbio. Tem circuitos, né? Então se você quiser fazer um circuito mais complexo, como você organiza as atrações dentro do teu circuito para economizar tempo e também economizar dinheiro, para render mais a sua viagem. Tem a questão de segurança, né? Como você pode, se você está viajando por conta pela primeira vez, como você faz isso de forma segura. Inclusive o curso é do básico até o avançado, tá? Até para quem nunca viajou por conta, poder montar a sua viagem, sabendo exatamente o que acontece no aeroporto, né? Tudo que precisa saber, documentação, vacinação, visto, todos os detalhes para realmente não esquecer de nada, que é por isso que eu falo, né? Pra gente não esquecer de nada. Tá bom, gente? Então acho que é isso, né? Obrigado por assistirem, obrigado por participarem. E semana que vem o tema é multidestinos, então nos vemos por aqui. Tchau, tchau, gente!